Fala, galerinha. Tranquilidade total, pessoal? Espero que sim. Conforme prometido, nós vamos começar a partir de agora uma série de videoaulas, né, pessoal? Da forma, na configuração que a gente tem feito para o cursinho, tá bom? Então, como é que a gente está fazendo por lá? A gente chega, dá aula, não é? E aí, uma vez por semana, abre-se uma tutoria onde os alunos entram para a gente discutir, tirar as dúvidas, enfim, daquilo que a gente está expondo para vocês aqui nas aulas, tá, pessoal? Então, geralmente, nós vamos trabalhar assim, né? Com a janelinha aqui no lado direito de vocês, tá? A gente tenta colocar essa janela maior possível, né? Para você ver a gente de boa, tá? E, ao mesmo tempo, os slides que já estão na sua mão, né? O roteiro de estudo também, né? E a leitura já que eu passei para vocês, tá bom? Então, e no final do roteiro, vocês viram que tem também, né, uns exercícios que você pode fazer, que no momento adequado a gente vai retomar aí, tá bom, gente? Então, na aula de ontem, o que eu mostrei para vocês? Um esquema resumo do declínio e queda da monarquia, apontando, então, portanto, os fatores de ordem externa e de ordem interna, né, que contribuíram, portanto, para a queda da monarquia no Brasil, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos estar trabalhando exatamente os fatores em si, né? Ou seja, o desenvolver desses fatores aí, tá? Então, no meu primeiro momento, o que eu quis mostrar para vocês? Eu quis mostrar para vocês, né, a apresentação do tema, como foi proposto nesse, né, padrão pedagógico que a gente vai estar trabalhando nesse momento, tá? E a partir de agora, trabalhar com vocês efetivamente, né, o conteúdo, tá bom? Então, nós vimos que três fatores de ordem externa contribuíram para o final da monarquia no Brasil, não é isso? O primeiro deles, a questão Christie, não é? Beleza? Que ocorreu no Brasil entre os anos de 1860 e 1865. O segundo, a questão Platina, não é? Que são 5 questões, né? Que nós mostramos para vocês já na aula de ontem, que ocorre justamente entre os anos de 1825 e 1870. Então, aqui a gente tem primeiro reinado, regência e segundo reinado, tá? Política externa brasileira, e finalmente fechando aí sim com um tema muito importante, né, que eu até carreguei um pouco mais a atividade avaliativa de vocês, que foi a Guerra do Paraguai, não é? Entre os anos de 1864 e 1870. Tá? Agora, a Guerra do Paraguai para nós, Brasil, né? Por quê? Para o Paraguai foi chamada de Guerra da Tríplice Aliança, né? Ou seja, a união de Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Tá bom? Então, começando, pessoal, eu queria que você deixasse aí do seu lado a tua ficha roteiro, tá? Que a partir da ficha roteiro a gente vai estar conversando a respeito, né, dessas tais questões aí. Pode ser? Vamos lá? Então tá, né? Deixa aí uma caneta do lado também com um caderno. Caso haja alguma dúvida, você consegue tirar com a gente aqui, tá bom? Vamos lá então, terceirão. Ó, a parada é o seguinte, gente. A questão Christie nada mais é do que um conflito diplomático, tá? A ruptura das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Tá bom? Só que se você for estudar a questão Christie, você vai perceber que a ruptura diplomática foi, na verdade, uma grande bobagem. Tá? São eventos que a gente vai estar conversando sobre eles, obviamente, que fazem com que o Brasil e a Inglaterra rompam relações. Tá? Porém, essas relações elas não prejudicam tanto o Brasil, por quê? Porque o Brasil vai continuar a receber, né, os empréstimos ingleses. Tá bom? Só que a questão Christie, como nós vimos no slide anterior, tá? Ela pega ali no final já, né, do século, né, XIX, ou seja, a partir da segunda metade. Só que o desgaste das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra, pessoal, já vinha desde lá de trás, lembra? Né? Ou seja, quando a família real veio para o Brasil, né, caramba, Botinox, você vai voltar lá atrás? Não, gente, não vou voltar, eu só vou fazer um histórico rapidinho para que você entenda de onde vem esse desgaste das relações diplomáticas. Tá? Então, o que acontece? Quando a família real portuguesa veio para o Brasil, ela veio escoltada pela Inglaterra. Né? E a partir daí, a Inglaterra ela começou a ter uma série de primazias com relação ao Brasil, dada essa dependência que acaba se aprofundando, né, dos portugueses frente à Inglaterra. Tá bom? E depois dos tratados de 1810 até agora, nesse período histórico que a gente está trabalhando, né, já foi exaustivamente conversado como que a Inglaterra, ela gradativamente foi se estressando com o Brasil, né? Ou seja, você tem lá a tarifa Alves Branco, né,
a lei que protege a aduana, né, o mercado brasileiro, descontentando seriamente os ingleses, né? Em 1845 veio o Bill-Oberdin, lembra disso? Então, depois veio a Eusébio de Queiroz, né? E todo esse debate em torno da abolição de mercado consumidor, de tarifas e tudo mais. Então, o desgaste já era bastante interessante, tá bom? Só que, o que vai acontecer? Por conta da presença do chanceler ou embaixador William Dogal Christie no Brasil, né, algumas circunstâncias fizeram com que essa relação que já estava tensa, né, acabasse por ser rompida. Tá? Então, por exemplo, lá no teu roteiro, o que eu coloquei? Né? Tá lá, questão Christie, contexto. O primeiro ponto é diretamente relacionado ao quê, pessoal? A pilhagem, tá? Conforme eu coloquei lá, ó, pilhagem da carga de um navio inglês, tá? Que está escrito Príncipe of Wales, tá? Mas se você quiser a tradução, Príncipe de Gales, tá bom? Né? Que naufragou na costa do Rio Grande do Sul em 1862, tá? Ah, Botinox, mas o que tem a ver o naufrágio de um navio inglês na costa? Gente, tudo bem, acontece. Só que a grande questão é o seguinte, que quando esse navio estava naufragando, o que acontece? Né? Foram pilhadas a carga desse navio. Né? Muito bom. Então, o que acontece? O Christie, ele simplesmente exigiu do governo brasileiro que os donos do navio fossem indenizados pela pilhagem da carga. Entendeu? Poxa, Botino, mas espera aí, o navio está naufragando lá na costa do Rio Grande do Sul. Pô, aí os caras vão, roubam a carga lá e o governo tem que pagar? Pois é, gente. Né? Vamos dar um exemplo bobo? Por exemplo, vamos supor que o carro do seu pai, o meu, enfim, né, estivesse parado na porta da escola. Tá? Deus me livre, mas vamos lá. Deixei o carro parado na porta da escola e aí, pessoal, o que acontece? Entrei para dar aula, tá? Entrei para dar aula. Legal. Na hora que eu saio para almoçar, cadê meu carro? Roubaram o carro. Aí eu tenho que pegar um avião aqui em Bauru, ir lá para Brasília para cobrar o Bolsonaro que roubaram o meu carro, entendeu? Então isso daí não tem cabimento, tá? Só que como as relações diplomáticas elas já estão um tanto quanto desgastadas, o que vai acontecer? O Christie exige então, portanto, que o governo brasileiro, não é, reembolse, né, os donos do navio. Claro, óbvio que Dom Pedro II diz que não. Então, ficou aí esse mal-estar já por conta, né, do naufrágio e o roubo da carga do navio. Tá, pessoal? Muito bom. O segundo ponto que está no seu roteiro aí é a prisão de 2 oficiais britânicos que haviam feito confusões no Rio de Janeiro por estarem bêbados, né? Então, quando eu coloco isso na ficha de vocês, fica algo bem aberto, né? Mas, na verdade, o que acontece? Vamos lá. Se você, por exemplo, pegar os seus amigos, né, ir para Getúlio de madrugada, começar a fazer um monte de quebra-quebra, ficar berrando, botar o som alto e andar pelado, você não vai ser preso? Com certeza. Por quê? Primeiro, atentado violento ao pudor. Segundo, tem a lei do silêncio que é a partir das 22 horas. Né? Então, as pessoas não podem simplesmente fazer o que elas querem, né, e ficar, enfim, zoando os outros. Né? Então, esses 2 oficiais britânicos aí, eles estavam embriagados, fazendo arruaça nas ruas, não é, do Rio de Janeiro. Simplesmente, o que a polícia faz, gente? A polícia vai e prende os caras, entendeu? E aí, o que o Chris queria? Simplesmente que esses caras fossem soltos por se tratarem de oficiais da Marinha Britânica, entendeu? Só que os caras não podem chegar e fazer o que querem. Tá? Então, vocês estão vendo como é bobagem? Né? Coloquei lá para vocês, ó, Sir William Christie. Né? Grave crise diplomática. Grave crise diplomática, gente. Por conta do quê? De um saque do navio que estava naufragando e por conta de 2 oficiais da Marinha que estavam bêbados fazendo bagunça no meio da rua. Entendeu? Então, por isso que eu digo para vocês, esses fatores não são fatores, vamos dizer assim, de grave, não é, crise a ponto de fazer com que as relações diplomáticas sejam rompidas. Porém, o desgaste já era muito grande. Né? Então, olha lá, o governo brasileiro não aceitou as reivindicações do Christie, tá? Christie fazendo valer o poderio, né, da Marinha inglesa, tá? No Brasil, o que ele manda fazer? Apresar navios, né, que estavam ancorados aonde, gente? Né? No porto.
né? Então está lá, fazendo valer o poderio inglês, determinou a apreensão de 5 navios mercantes nacionais, né, isto é, brasileiros, né, gerando uma imensa satisfação popular. Então o Christie, né, ele, como não foi atendido pelas duas reivindicações, simplesmente ele foi na mão grande querer prender navio brasileiro. Só que a Inglaterra não tem, né, autoridade, autonomia em solo brasileiro, gente. Não pode fazer isso, entendeu? Então a população ficou bem insatisfeita, né? Fizeram uma pressão gigante sobre o governo e aí não teve outra saída a não ser o governo brasileiro romper as relações diplomáticas com a Inglaterra. Por isso que eu digo, bobagem, né? A Inglaterra é a principal potência mundial e o Brasil extremamente dependente dela. Então está aí na sua ficha lá, ó. Resultado, as relações diplomáticas entre os dois países foram rompidas no período de 3 anos, show, mas não prejudicou as relações o quê, gente? Financeiras. Por quê? Porque o Brasil continuou a receber os empréstimos da Inglaterra. Então, para mim, isso é uma palhaçada do caramba, entendeu? Só que não só para mim, para você também. Você deve estar indignado. Pô, mas caramba, Botino, isso faz com que o Brasil rompa relações diplomáticas com a maior potência mundial da época? Pois é, né? Aí você deve estar pensando assim, poxa, Botino, mas vem cá, como é que ficou isso aí, né? Então, pessoal, o que que acontece, né? A questão Christie, ela data ali de 1862, quando começam os desgastes, né, entre, vamos dizer assim, William Dougall Christie, né, e o governo brasileiro. Só que vai ter um outro fator aí que é interessante, que ele está relacionado, né, ao quê, pessoal? Ao slide anterior, ó, né? Porque a questão Christie, ela é de 1860 a 1865, certo? Só que se você olhar com carinho, olha a Guerra do Paraguai quando é? 1864. Então, poxa, como é que o Brasil me rompe relações diplomáticas com a Inglaterra num período em que ele, Brasil, vai estar mergulhado numa guerra que vai acabar trazendo grandes proporções, não é? Então, isso daí vai precisar ser revisto, né? O Brasil vai entrar em guerra contra o Paraguai, né? Naturalmente vai precisar do apoio inglês, e por outro lado, a Inglaterra, ela também vai ter interesse em restabelecer essas relações diplomáticas. Por quê, gente? Exatamente por conta do imperialismo inglês, não é? Que fazia valer sobre a África e a Ásia. Tá? Só que vale a pena lembrar que a segunda revolução industrial ela veio em 1865. Então, o que vai acontecer? A Inglaterra ela vai começar a dividir mercado, né, no contexto europeu mundial, né? Ou seja, então não é legal para a Inglaterra, né, não ter o Brasil ou até mesmo os países latino-americanos atrelados a ela, para que ela possa, de certa forma, exercer o quê? A sua influência em meio a esse processo de industrialização mundial, né? Não do Brasil, porque nós estamos no segundo reinado, o Brasil ele vai estar, não é, com o café aí, com tudo, né, conforme nós já vimos nas aulas anteriores. Então, né, a Inglaterra ela vai estar atravessando, de certa forma, problemas aonde? Principalmente na Ásia, né, com os movimentos anti-imperialismo, tá certo? Então, para a Inglaterra não é legal, né, ter as relações diplomáticas rompidas com o Brasil, porque ela consegue vislumbrar que ela teria muito mais, né, a ganhar se essas relações diplomáticas fossem restabelecidas. E o Brasil, naturalmente, em meio a uma guerra, dependeria da Inglaterra também. Então, pessoal, o que vai acontecer? As relações diplomáticas entre Inglaterra e Brasil, elas acabam sendo restabelecidas. Agora, vale a pena dizer algo que é interessante, por quê? Para que houvesse essa ruptura da relação diplomática, claro, ficou um impasse muito grande, né, para saber quem é que estava certo, se era o Império do Brasil, não arcar, né, indenizar os donos do Príncipe de Gales, né, não ter soltado imediatamente os oficiais, ou o próprio Christie, né, dele estar errado, de pressionar, mandar prender e tudo mais. Então, o que o governo brasileiro negociou com a Inglaterra? Que houvesse um intermediador, né, que julgasse essas circunstâncias, que era o Leopoldo da Bélgica. Né? Então, o que acontece? O Leopoldo ele deu ganho de causa para o Brasil, mas a Inglaterra não aceita. Aí, a partir daí que tem a ruptura diplomática. Tá? Eu já estava esquecendo, mas é um detalhe importante que vale a pena ser dito para vocês. Então, o Brasil também não rompeu com a Inglaterra do nada. Né? Submeteu-se à análise de uma terceira parte, para que essa terceira parte pudesse, então, né, dar ganho de causa para um lado e para o outro, deu ganho de causa para o Brasil e a Inglaterra não aceita.
Mas vamos lá, voltando à questão da retomada da aliança, então, portanto. Então, pessoal, o que o Brasil ele vai acabar fazendo? Reatando as relações diplomáticas com a Inglaterra, e a Inglaterra também vai acabar, né, reatando as relações diplomáticas com o Brasil por conta dessa problemática que eu acabei de passar para vocês. Então, pessoal, o que é importante aí a gente destacar? Que o Brasil já estava movimentando tropas, já estava inserido no contexto da guerra, e a partir daí, o que a Inglaterra faz? Manda um mensageiro, né, atrás de Dom Pedro II, que já estava lá, né, num acampamento avançado do Exército Brasileiro, tá, em meio à Guerra do Paraguai, com um pedido de desculpas ao Império do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o que a Inglaterra exige? Também que o Brasil, né, tome certas medidas para que essa relação diplomática ela seja restabelecida. Aí que mora o perigo. Por quê? Porque a Inglaterra exigiu, né, que o Brasil, né, fizesse a indenização, né, dos donos do Príncipe de Gales, para que ela, então, a Inglaterra, reconhecesse, pedisse desculpa também por conta da ação, né, intempestiva do Christie, e as relações diplomáticas fossem estabelecidas. Aí eu te pergunto, pessoal, né, e aí, cara, o Christie, né, nessa história toda? Não, ele vai ficar, né, assistindo de camarote. Claro que a Inglaterra não gosta, né, dessas circunstâncias em cima do seu representante ali no Brasil, porém, né, a grande pergunta que não quer calar é a seguinte: o que o Brasil faz, gente? O que você faria na figura de Dom Pedro II? Você pagaria ou não, né, essa indenização aí, até para poder fazer as pazes com a Inglaterra e a coisa voltar ao normal? E aí? Lembre-se, nós estamos no século XXI, né? E aí? Se hoje você fica, né, de boca aberta por conta dessas circunstâncias, imagina a população na época. Mas vamos lá, não muda de assunto não, Botino. Me responde aí. Se você fosse Dom Pedro II, gente, você pagaria ou não, né, o roubo da carga, né, do Príncipe de Gales? Não, né? Pois é. O que o Brasil fez? Pagou, né? Caraca, Botino, não acredito que ele pagou, tal. Pagou, gente. Pagou sim. E aí restabelece as relações diplomáticas, né, conforme eu coloquei para vocês ali, né? Dom Pedro II, ó, teve que recuar e determinou que os proprietários da carga roubada fossem indenizados pelo Império, né? Restabelecendo as relações diplomáticas. Mas vamos tirar, né, o que interessa para a gente aí. Vamos lá, se você hoje, no século XXI, está abismado, ficou pau da vida, que o imperador pagou, indenizou lá os donos do Príncipe de Gales, como é que você acha que isso bateu para a população brasileira naquela época? Muito mal, gente. Bateu mal pra caramba. Então, lembra que eu falei para vocês no esquema da casinha que a marquise, na verdade, são os fatores de ordem externa, mas que por si só não tiveram força de derrubar a monarquia? Lembra disso? Pois é. Então, a questão Christie, ela não tem força para derrubar Dom Pedro II, mas você concorda que a imagem dele desgastou demais? Concorda? Ah, Botino, agora eu estou entendendo então o esquema lá, né, da casinha. Pois é, gente. Por quê? Porque a imagem do imperador, ela se desgasta. Ela se desgasta exatamente em torno do quê? Dessas circunstâncias, entendeu? Então, por conta da questão Christie, o imperador do Brasil, ele não sai fortalecido, né? Ele sai pelo contrário, ele sai o quê? Ele sai queimado dessa relação. Então, é uma estrutura que está o quê? Ruindo, né? Então, a questão Christie, ela não é forte o suficiente a ponto de derrubar o império, porém, ela contribui para melhorar ou para piorar a imagem do imperador? O que vocês acham? Com certeza para piorar. Beleza, gente? Ok? Então, a questão Christie nada mais é, então, portanto, da ruptura das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Tá? Então, fechamos aí a questão Christie. Vamos lá. A segunda questão, eu meio que já, né, passei para vocês nas atividades, porém eu queria comentar algumas coisas aí que são importantes, tá? Então, quando eu digo para vocês questões platinas ou questão platina, vai estar dizendo respeito diretamente a essa região aí, tá? Que região é essa, gente? É o Cone Sul da América Latina, né? Ou seja, a chamada região platina. Por que região platina? Você está vendo a Argentina em roxo bem grande? Tá aí, não tá? Aí, do lado direito, assim, do teu lado direito, um pouco acima, está o Paraguai, desculpa, está o Uruguai de amarelo, não tá? Beleza, então eu queria que você olhasse para o Uruguai e para a Argentina, né? Mais perto ali do Uruguai, pode ser? Tá vendo aí no seu mapa Montevidéu?
Tá vendo Buenos Aires, né? Então, entre Montevidéu e Buenos Aires, está escrito ali Rio da Prata, não tá? Mas quando você olha ali, parece que é uma, vou fazer isso assim, parece que é uma bacia, não é? Montevidéu aqui, né? E Buenos Aires aqui, não é isso? Não é? Né? Ou então fazendo assim, né? Para ficar igual no mapa, ó. Montevidéu é aqui em cima, não é? E Buenos Aires é aqui embaixo, não é? Então, se você faz assim, parece que isso aqui é o quê? Uma bacia, não é? Pois é, ali é a chamada bacia do estuário Platino, tá? Ou também conhecido como Bacia do Rio da Prata, beleza? Então, gente, aquela localidade ali, ó, ela é extremamente importante. Por quê? Porque era por intermédio da entrada da Bacia do Rio da Prata que você tinha acesso aos diversos rios, não é isso? Que vão cortar aí para dentro da Argentina, que levam até o Uruguai, desculpa, que levam até o Paraguai, o Brasil também, não é? Porque naquela época, se você quisesse ir para o Mato Grosso, era muito mais fácil, né, seguir os afluentes da bacia do Rio da Prata do que por terra, tá? Então, quando eu digo para vocês questões platinas, é esse mapa todo aí, porque vai envolver Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, as questões platinas foram uma série de conflitos, tá, que foram se desenvolvendo ao longo do século XIX, tá certo? Entre esses países aí, tá? Muitas das vezes dizendo respeito ao quê? A questão da delimitação de fronteiras. Só que quando você vai estudar as questões platinas, né, elas trazem, cara, uma riqueza de detalhes assim absurda e que o vestibular ele não entra propriamente dito, por exemplo, nas questões Colorado versus Blanco, né? Não vai entrar necessariamente, né, nas desavenças políticas entre esses países de forma esmiuçada. Não. Isso daí vai ter só para quem for fazer específica de direito, né? Mas eu acredito que lá no final do ano, quando a gente esteja na revisão, a gente tem como esmiuçar um pouco mais esse conteúdo aí. Só que o que eu queria que vocês guardassem, gente? O mínimo. O mínimo que precisa saber até para servir de ponte na entrada da Guerra do Paraguai, tá? E para isso, a gente precisa muito desse mapinha aí que eu botei nos seus slides, tá? Por quê? Porque essa legenda e o mapa são suficientes para a gente ter uma noção do que teria sido o conflito do Prata, né, as chamadas questões platinas, e a partir daí entrar propriamente dito na Guerra do Paraguai. Então, se você olhar o seu mapa, você vai perceber, rapaziada, que está tudo partindo do Brasil, as setas vermelhas, né? Seja para o Paraguai, seja para a Argentina e principalmente para o Uruguai. Tá vendo? Então, cada seta dessa, só prestar atenção, tem um número, não tem? Então, por exemplo, a primeira, sai do Brasil e vai lá para o Uruguai, não é? Então, dá uma olhada na legenda embaixo aqui, ó. Dá uma olhada nessa legenda aqui embaixo, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Você tem de um lado questões platinas, não é? O período em que elas ocorreram, correto? E aliados e adversários. Então, a partir do momento que você consegue, não é, ter essa noção dessa legenda, tá ótimo, tá? Agora, os fatores que fazem com que esses conflitos ocorram, na verdade, foram um pano de fundo para a Guerra do Paraguai, né? As questões platinas, pessoal, nada mais são do que um ensaio para um conflito ainda maior, que foi o da Guerra do Paraguai. Então, por exemplo, Guerra da Cisplatina. Guerra da Cisplatina se aprendeu o ano passado. A Guerra da Cisplatina, ah lá, ó, de 1825 a 1828. Então, esse período aí, rapaziada, é período do quê, gente? Primeiro reinado, né? Primeiro reinado. Então, a Guerra da Cisplatina, você lembra, foi um conflito entre Brasil e Argentina, né, pela antiga colônia de Sacramento, também chamada de província da Cisplatina, onde nem Brasil nem Argentina, não é? O que aconteceu na Guerra da Cisplatina, né? Foi feita a independência do Uruguai. Então tá lá, Cisplatina, 1825-28, Brasil versus Argentina, a formação do Uruguai, certo? Vamos lá, a seta 2. A seta 2 é Brasil e Uruguai de novo, né? Ou seja, né, a questão platina na chamada guerra contra Oribe, tá? Então, são os brasileiros mais os colorados versus a Argentina e blancos, tá? Professor, mas o que é branco, o que é colorado? Gente, são partidos políticos, só que, né, o fato de você ficar entrando num detalhe complicado, tá? Na prova nunca vi isso cair, o detalhe,
beleza? Só que é legal você tentar guardar da seguinte forma. Eu sei que nem todos vocês gostam de futebol, nem todos vocês vão saber me responder o que eu vou perguntar agora, mas é muito fácil de guardar, né? Por exemplo, se você olhar para o Rio Grande do Sul, quais são os grandes times de futebol de lá? Rapaziada respondeu rápido, né? É o Grêmio e o Internacional de Porto Alegre, certo? Só que qual é a cor do Grêmio, pessoal? Quem não sabe está aprendendo, né? Vamos lá, qual é a cor do Grêmio? É azul, branco e preto, certo? Né? Legal. E do Inter? É o vermelho, certo? Que por eles lá, como é que o Inter é conhecido? Né? Como Colorado. Então, o Internacional de Porto Alegre não é um time brasileiro? É. Então, guarda assim, ó, o Brasil sempre vai estar ao lado dos colorados. Tá? Então, quando você olha, por exemplo, na guerra contra o Oribe, é Brasil mais Colorado. Né? Por exemplo, quando você vê lá a guerra contra o Aguirre, 64, está falando do quê? De Uruguai também, você tem o quê? O Brasil, não é isso? Mais a Argentina, mais Colorados, tá vendo? Contra quem? Contra os blancos. Tá? Então, aqui vai uma pesquisa para vocês, né? Só vai fazer e ganhar um ponto extra quem está assistindo o vídeo. Né? Então, eu vou fazer bastante isso, tá, gente? No meio da aula, no meio do vídeo, eu vou jogar uma atividade e quem realmente assistiu vai continuar, vai conseguir fazer. Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa para mim, tá? E eu vou estabelecer depois uma datinha para você entregar, né? Quem eram os partidos, né? Quem compunha os partidos, beleza, o que eles defendiam. Só que eu quero a resposta, gente, assim, partido branco era fulano, 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 tinha esse objetivo assim, tá? No máximo, num parágrafo, tá bom? Partido branco, partido colorado, em um parágrafo só. Então, deixa isso aí na manga, beleza? Que a qualquer momento eu solto aí. Ah, quem está precisando de um ponto extra, quem ficou abaixo da média, quem quer melhorar a nota. Aí eu vou pedir para vocês mandarem isso aí, tá bom? Digita, beleza? Num parágrafozinho de 3, 4 linhas no máximo. É um curto, é só para você dar uma pesquisada para a gente tornar a aula um pouco mais interativa, tá bom? Então, Partido Branco, Partido Colorado na questão platina. Tá? Então, as questões platinas são essas, né? A Guerra da Cisplatina, contra Oribe, contra Rosas, contra Aguirre, e todo esse contexto vai fazer com que exploda, em 1864, aí sim, a grande guerra do Cone Sul da América Latina, não é? Que vai pegar ali Brasil, Argentina e Uruguai versus o Paraguai, tá? A chamada Tríplice Aliança contra o Paraguai, correto? Agora, é claro que quando você estuda a Guerra do Paraguai, vocês já leram, já fizeram tarefas, né? Viram muitas coisas com relação à Guerra do Paraguai, eu queria te dizer o seguinte, tá? Não faltam fontes, tá, para justificar a Guerra do Paraguai, beleza? Só que nós temos aí, gente, pelo menos umas 10 a 15 questões que ajudam a gente a compreender por que a guerra aconteceu, né? Vou trocar em miúdos. Fatores que contribuíram para o início da Guerra do Paraguai, tá? Então, para a gente falar disso, eu vou pegar carona aqui na questão platina. Por quê, gente? Vamos lá. Primeiro, qual era a posição do Brasil, o que o Brasil queria, tá, com tudo isso que você está vendo que está acontecendo aí no Cone Sul. Né? Estabelecer o quê, gente? O título do mapa lá, o imperialismo brasileiro na região do Prata. Tá? Então, primeiro ponto, o Brasil queria se estabelecer enquanto potência da região. Tá? Muito bom. Segundo ponto, vamos lá. Como é que estava a questão, gente, das fronteiras no Cone Sul? Elas estão bem estabelecidas aí? Não, porque eles estão em guerra. Segundo ponto, né, estabelecer definitivamente as fronteiras. Tá? E essas fronteiras muitas vezes eram burladas exatamente por conta até da herança da colonização. Tá? Beleza. Como eu mostrei para vocês no mapa anterior e nesse aí também tá, se você quiser seguir a seta vermelha lá para Buenos Aires, você consegue ver de uma forma mais ampliada o quê? A entrada do estuário da Bacia Platina, tá? Que é através do Rio da Prata, que você pega ali o Rio Paraná, o Rio Uruguai, não é? Então tá bom. O que você acha, gente? Terceiro ponto. O que você acha? É importante ou não dominar, né, o estuário da Bacia Platina? Com certeza. Em termos o quê? Geográficos, em termos de comércio, tá? Terceiro ponto. Quarto ponto. O que você acha, hein? Essa navegação pelos afluentes aí do Rio do Prata é importante?
Com certeza. No caso, para o Paraguai, mais ainda. Por quê? Porque o Paraguai não tem saída para o mar, percebeu? Né? Quarto ponto. Né? O Paraguai não tem saída para o mar. Ele não pega nem o Oceano Atlântico, nem o Oceano Pacífico. Tá? Vamos lá, Paraguai não tem saída para o mar. Quinto ponto. Quem é que estava à frente do Paraguai nesse momento da história? Você leu lá, você viu. Solano Lopes, não é? Quais eram as características do Solano Lopes? Também grande empreendedor, até porque o Paraguai era o único país latino-americano que não dependia severamente da Inglaterra. O Paraguai era o país latino-americano que tinha o seu desenvolvimento industrial até mesmo na frente do Brasil, porque o Brasil era, né, agrário, por intermédio do café. O Paraguai era o único país, por exemplo, que tinha um exército permanente muito competente, certo? E o Paraguai, sexto ponto, tinha muito medo do que? De possíveis intervenções, não só pelo Brasil, mas também pela Argentina, dadas dimensões territoriais. Então, o Paraguai era um pequenino país entre dois gigantes. Deu para entender? Caramba, eu já estou em 6. 7, por exemplo, as relações diplomáticas que estavam extremamente, o quê, gente? Desgastadas por conta das questões platinas. 8, o imperialismo de Solano Lopes. 9, a própria situação do Uruguai e da Argentina frente, né, a quem domina ou não essa região. Tá vendo? 10, você tem o que? A intervenção paraguaia no factual, que faz a guerra efetivamente começar com o apresamento, não é, de um navio, né, no caso brasileiro, né, pelos paraguaios, o Marquês de Olinda, né, e o sequestro de pessoas importantes. Então, quer dizer, pessoal, nós temos vários e vários fatores que ajudam a gente a entender por que a Guerra do Paraguai ocorreu. Tá? Então, hoje, qual é o principal argumento que acaba juntando todos esses, não é, numa visão de uma historiografia contemporânea? Que a Guerra do Paraguai, na verdade, ela significou o quê? A formação dos estados nacionais platinos. Ou seja, foi com a Guerra do Paraguai que se definiu de uma vez por todas as fronteiras do Cone Sul. Né? Todas as vezes em que você fala de Paraguai, o que vem na sua mente? Muitos de vocês aí já conhecem, já foram lá. Um imenso camelódromo, né? Tudo que você pensa de Paraguai, made in Paraguai, falsificado, isso, aquilo, né? O que acontece? A Guerra do Paraguai, ela dizimou a população masculina em idade adulta, né? E jovens. Então, quer dizer, a Guerra do Paraguai, ela destroçou a economia paraguaia, não é? Agora, um outro ponto que é interessante a gente falar também sobre isso tudo é o quê? É a posição da Inglaterra com relação a esses conflitos. Porque numa historiografia mais tradicional, antiga, a Inglaterra era grande personagem, né? Tido até muitas das vezes como personagem principal por fomentar a guerra entre os países, né, latino-americanos e, claro, lucrar demais por conta de todas essas circunstâncias que, se você comparar na história geral, você vai estar vendo o que lá, né, o imperialismo do século XIX. Só que releituras mostram que a Inglaterra ela não é personagem principal da Guerra do Paraguai, ela é coadjuvante. Né? Personagem principal são Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Né? Sim, esses são os principais. Porém, a Inglaterra, claro, que ela vai, né, lucrar com a guerra. Por quê? Porque os países latino-americanos vão estar sempre mais dependentes dela. Né? O desenvolvimento paraguaio não ameaçava a Inglaterra, como muita gente diz. Tá? Por quê? Porque tem gente que diz porque o Solano Lopes, no desenvolvimento paraguaio, ameaçava a Inglaterra num período de, né, de imperialismo. Gente, sinceramente, o Paraguai, velho, abalar a Inglaterra, não é por aí. Agora, é claro que se a Inglaterra conseguisse mais zonas de influência, não é, ter mais gente dependendo dela, seria muito melhor nesse sentido, nesse aspecto, né, pessoal? Então, com relação a isso, cara, fica tranquilo, tá? Então, por exemplo, né, esse slide eu não coloquei para vocês, tá? Mas é um slide interessante que você pode printar a tela, né? Deixa eu mexer um pouco aqui com a janela, que aí você consegue printar a tela direitinho, né? Você me perde um pouquinho aí, mas você consegue printar a tela. Por quê? Como todos vocês sabem, eu sou consultor, né, de várias livrarias, enfim, São Paulo, Rio, no Brasil, e geralmente quando os grandes livros eles são lançados, eles enviam para mim, né, para que a gente possa estar fazendo colocações, enfim, perceber se tem alguma coisa que faltou, que está errado, tá. Então, esse quadro aí, As Causas da Guerra do Paraguai, um tema polêmico, né, eu tirei de um livro que acabou de chegar para mim, que mostra essa visão mais contemporânea.
tá? Então, é um quadro bastante interessante que eu queria que você visse comigo com carinho. Por quê? Tá lá. Ó. Existem diferentes visões sobre as causas da guerra entre Paraguai e Tríplice Aliança, certo? Então, vamos lá. Que questões são essas? Tá? Aí vamos ver se bate com aquelas 10 lá que eu falei para vocês assim só por cima. A versão oficial da época sustentava que o Paraguai defendia a livre navegação nos rios e que a ocupação do Uruguai pelo Império Brasileiro impunha riscos ao equilíbrio do Prata. Com certeza. Lembra que eu falei que quem controlasse comercialmente a entrada do estuário platino ia se dar bem? Né? Então, se, por exemplo, o Brasil toma o Uruguai, né, e a Argentina fecha com o Brasil, né, as mercadorias paraguaias elas não conseguem chegar ao Oceano Atlântico. Tá? Segundo ponto, os interesses econômicos da Inglaterra que pretendia submeter o modelo econômico autossustentável do Paraguai e conseguir a sua abertura para os produtos ingleses, né? Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, da menor dependência da Inglaterra frente ao desenvolvimento inglês, tá? Então tá dentro. Terceiro ponto, a agressão militar por parte do Paraguai, Mato Grosso e Corrientes, que eram duas províncias argentinas, né? Três Rios e Corrientes, tá? O despotismo e as ambições políticas de Solano Lopes. Também te coloquei, né, o imperialismo paraguaio na visão de Solano Lopes, tá? Claro, movido pelo aquele medo, né, de não ser submetido tanto à influência dos dois gigantes, como o Brasil e a Argentina, tá? E aí, pessoal, eu chego no ponto mais importante, que esse aqui eu queria que você tomasse cuidado, porque é isso daí que tem caído em prova, tá? De vestibular, ó. A versão dos historiadores contemporâneos, como eu, que incluem vários elementos, não te dei 10 até mais, tá? Ó, como a persistência do problema da indefinição de fronteiras, falei, né? A imperícia da diplomacia paraguaia, falei, né? A imposição da hegemonia do Brasil na região e da Argentina, também falei, tá? Então, isso tudo é uma visão extremamente contemporânea que vai fazer com que isso tudo afirme o quê? A soberania dos estados nacionais platinos, tá bom? Então, ó, nem a visão detratora do Paraguai, nem a vitimadora resistiram à crítica histórica cuidadosa, ou seja, uma visão mais profunda, né? Uma visão mais consistente do que teria sido a Guerra do Paraguai. Então, ó, a ideia é tão difundida de que a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, tinha interesse na guerra, dela participou indiretamente e com ela lucrou de maneira expressiva. Presta atenção, ó. Olha só como é que é interessante, ó. Parece carecer de provas concretas. Então, o que isso significa dizer, gente? Que a historiografia contemporânea coloca a Inglaterra na posição de coadjuvante, né? Ou seja, tira da historiografia tradicional a posição de pioneira no processo. Tá? Conforme sugere o historiador inglês, gente. O cara é inglês, entendeu? Ó, o Laszlo Bethel, tá? No importante ensaio, o imperialismo britânico e a Guerra do Paraguai. Né? O imperialismo, por quê? Esse momento, segunda metade do século XIX, é o momento do imperialismo, tá certo? Porém, gente, o que acontece? Dadas as devidas proporções e realmente o que se desenvolveu e aconteceu na Guerra do Paraguai, beleza? Tá? Então, é só para você ter uma ideia, né, de uma forma geral, que personagens principais são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e a Inglaterra, então, portanto, entra aí como coadjuvante. Show de bola, gente? Tranquilo? Belezinha? Suave? Tá? Então, com a Guerra do Paraguai, o que acontece? A gente consegue fechar, né, os fatores de ordem externa. Tá? Aí eu trago uma questãozinha do Enem aqui para a gente desenrolar aí. Tá? Ó, substitui-se então uma história crítica profunda por uma crônica de detalhes, onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados encobrem a vilania dos motivos que levaram a Inglaterra a armar brasileiros e argentinos para destruir a mais gloriosa república que já se viu na América Latina, a do Paraguai. Primeiro fragmento. Segundo, o imperialismo inglês, destruindo o Paraguai, mantém o status, né, ou na América Meridional, impedindo a ascensão do único Estado economicamente livre, né, que seria o Paraguai. Tá? Essa teoria conspiratória vai contra a realidade dos fatos e não tem provas documentais. Contudo, essa teoria tem alguma repercussão. Tá? Então, você tem dois textos aí. Primeiro, né, você tem que fazer esse exercício, gente, de conseguir perceber quais são as ideias principais desses textos, tá? Então, o Enem ele traz muito isso, né? Ele te coloca uma circunstância histórica, mas na verdade ele não vai te perguntar um fato em si, ele não vai te perguntar, né, algo relacionado, né,
conteúdo, aquele conceito mais tradicionalzão, certo? Então, a prova do Enem, ele te joga uma circunstância e a partir de tudo aquilo que você sabe, de tudo aquilo que você acumulou, né? Ou seja, né, das suas competências, você vai ter que ter habilidade, então, portanto, para poder, né, interpretar tudo isso aí e jogar, né, principalmente naquilo que ele quer, naquilo que ele te pergunta. Tá? Então, isso é muito importante. Então, ó, uma leitura dessas narrativas divergentes demonstra que ambas estão refletindo sobre o quê? Então, a pergunta está querendo saber no que os textos estão refletindo, certo? Então, tá vendo? Ele não está te perguntando algo factual, ele está te pedindo uma relação para que você leia o texto, consiga tirar as ideias principais do primeiro fragmento, as ideias principais do segundo fragmento e, né, tá te perguntando sobre o que eles estão refletindo. Presta atenção no verbo de comando, tá? Ambos estão refletindo sobre o quê, né? Letra A, carência de fontes para pesquisa sobre os reais motivos dessa guerra. O que eu falei para você no início? Que existem, né, essa carência de fontes? Não. Tá? Letra B, o caráter positivista das diferentes versões sobre a Guerra do Paraguai? Também não. Né? Nós vamos ver lá na questão militar que o soldado brasileiro, quando foi à Guerra do Paraguai, o exército era completamente desprestigiado, gente. Tá? O exército brasileiro ele vai para a Guerra do Paraguai como o cocô do cavalo do bandido ressecado que não apareceu no filme. Certo? Tanto que as primeiras tropas que vão ao Paraguai são chamadas de voluntários da pátria, porque eram homens brasileiros que foram por um ideal, classe média alta, né, que decidiram lutar pelo Brasil de coração, coisa que hoje o brasileiro não faria, certo? Só que, como eu disse para vocês lá atrás, o exército paraguaio ele era extremamente competente. Então, o Brasil foi perdendo demais no início da guerra, tanto que isso teve que mudar depois. Né? E o exército que entrou na guerra extremamente desvalorizado, né? Perdão, engasguei, desvalorizado, ele volta para casa supervalorizado, porque o Brasil ganha a guerra. Mas ganhou, gente, ganhou o quê? Se o território continuou o mesmo, não é? Se o Brasil não conseguiu dominar o comércio do estuário platino, né? Se o Brasil não conseguiu ficar, desculpa, com regiões importantes, né, que eram da Argentina, como por exemplo as províncias de Corrientes, Três Rios. Então, na verdade, o exército ele volta prestigiado, só que o Império ganhou foi o quê? Ganhou a hegemonia da região? Não, o Império ganhou dívidas. Ganhou dívidas. Então, é aquilo que eu falo para vocês, né? As questões platinas, e como a Guerra do Paraguai, elas não foram fortes o suficientes para derrubar o imperador. Mas como é que o brasileiro passou a ver Dom Pedro II depois da Guerra do Paraguai? Né? Entendido? Aonde está o problema? Agora, vamos lá, o exército. O exército ele volta valorizado. Mas, por exemplo, ó, vai ter momentos que o Império do Brasil ele teve que fazer o quê? Que chegar para o escravo e falar assim, ó, se você for na Guerra do Paraguai lutar ao lado do Brasil e dos brasileiros, quando você voltar da guerra, isto é, se você voltar da guerra, você vai voltar liberto. Pô, Botino, rolou isso? Rolou, cara. Né? Rolou. Então, quer dizer, o Brasil ele chegou a fazer o que? O alistamento militar obrigatório exatamente por conta do quê? Da necessidade do aumento do contingente de soldados para lidar com um exército extremamente preparado e capacitado que era o Paraguai. Agora, é claro que se você pegar em termos de população do Brasil, da Argentina e do próprio Uruguai, os três juntos contra o Paraguai, ferrou o Paraguai. Né? Ferrou o Paraguai, não teve jeito. Mas voltando à questão. Então, o exército brasileiro, quando ele luta na Guerra do Paraguai, o que eles acabam, né, absorvendo lá das repúblicas platinas ali? Um ideal republicano positivista. Tá? Que a gente vai trabalhar isso mais à frente lá para não ficar muita coisa aqui no meio do exercício. Tá? Então, o que eu queria que você já começasse a trabalhar e guardasse essa frasezinha que eu vou te dizer agora, que lá na questão militar eu vou desenvolver um pouco mais, é o seguinte: o soldado brasileiro voltou da Guerra do Paraguai. Atenção, o soldado brasileiro voltou da Guerra do Paraguai. Vamos lá. Com ideais republicanos, positivistas, abolicionistas. Tá? Lá na frente eu vou desenvolver essa frase. Então, o exército brasileiro voltou da Guerra do Paraguai, trazendo na mochila, vamos lá, os ideais republicano, positivista, abolicionista.
republicano, positivista, abolicionista. Então, esse positivismo aí, né, não tem nada a ver com o que ele está pedindo na questão. Ele está pedindo o que o texto está refletindo. O texto não está refletindo sobre o caráter positivista em diferentes versões. Não, é diferente do que ter trazido o ideal positivista. Entendido? Tá? Poxa, Botina, é difícil, por isso que eu estou fazendo com você. Tá? Letra C, o resultado das intervenções britânicas no cenário de batalha. Essa aqui é o que você marcaria. Tá? Tá errado, não é, porque não está refletindo sobre isso. Os textos não estão refletindo sobre isso. Tá? Tem um que está afirmando, né? Tudo bem, mas a reflexão não é em cima disso. Letra D, a dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre o motivo dessa guerra. Por quê? Eu posso chegar para você e apontar uma questão, ou eu estou te dando várias, e o conjunto dessas várias que traduz a formação dos Estados Nacionais Platinos. Ah, Botina, é a opção 2. Então é a letra D. A D está correta. Letra E. O nível de crueldade das ações do Exército Brasileiro. É sobre isso que o texto está refletindo? Tá? Então, se você ficou com dificuldade na questão, volta, assiste de novo o exercício, a resolução dele, leia com calma o fragmento 1 e 2, vê se você consegue enxergar isso daí, beleza? Tá? Então, vamos lá. Né? O segundo aqui, pessoal, já estamos no final, tá? O segundo aqui, Enem de novo, ó, tem uma imagem aí, né? Ah lá, de volta do Paraguai, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado o povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Então, o soldado é negro, ele sobreviveu, volta para o Brasil, e nessa que ele volta, ele está liberto, não é? Só que ele está liberto, só que ele chega aqui e vê o quê? Sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Que realidade é essa? Que a mãe, os irmãos e os seus parentes vão continuar sendo escravos. Tá? Então, na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria, que lutaram na Guerra do Paraguai, evidenciada. Então, essa contradição ela está evidente no quê? Na negação da cidadania aos familiares de cativos. Isso daí, né? É isso que está mostrando a questão? Concessão de alforrias aos militares escravos, perseguição dos escravistas aos soldados negros, punição dos feitores aos recrutadores compulsoriamente, né, aos recrutados compulsoriamente, suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. E aí, pessoal? Né? Vamos lá. Se o escravo ele volta liberto e vê a mãe amarrada a um tronco horrível de realidade, isso significa dizer que a mãe continua sendo escrava. Escravo é uma mercadoria. Mercadoria tem cidadania? Não, né? Então, qual é a resposta? Letra A. Beleza, gente? Tá? Então, isso daí é só para você ter uma ideia de como isso pode aparecer no Enem e que a Guerra do Paraguai ela aparece constantemente. Ok, gente? Então, ó, né, aqui eu termino essa primeira parte, tá? Que são os fatores de ordem externa que contribuíram para o final da monarquia. Fatores esses que não tiveram força suficiente para quê, gente? Para poder derrubar a monarquia, né? Fatores esses que não tiveram força suficiente para derrubar a monarquia, legal? Porém, prejudicaram e mais a estrutura, né? E a imagem que o brasileiro tinha do próprio Dom Pedro II, certo? Então, na aula que vem, a gente vai entrar nos fatores de ordem, não é, gente? Deixa eu passar aqui que vocês estão... Né? Estou misturando as telas aqui. Então, você vai estar vendo o quê? Os fatores de ordem interna. E claro que esses fatores de ordem interna, eles vão estar, né, intimamente ligados aos fatores de ordem externa. Mas eu prefiro, então, dividir em 2 aulas gravadas, senão vocês vão ficar com muita coisa e muito tempo para assistir e fica cansativo, tá bom? Então, espero poder ter ajudado vocês, tá? Estou sempre aqui para isso. Podem contar comigo e vamos para cima que o foguete não dá ré. Valeu! Até a próxima!